Olá, queridos, graça e paz, bem-vindo a mais um Boletim da Fé. Essa semana bem especial, aniversário de 16 anos da nossa igreja, né? Nós estaremos comemorando essa grande conquista. Uma das frases que mais ouvimos ao longo desses 16 anos é que toda grande conquista merece uma grande celebração, uma grande comemoração. Então queremos chamar você para comemorar conosco, celebrar conosco os feitos do Senhor. Amém? Fica ligado nesse Boletim da Fé que vamos liberar algumas verdades para o teu coração. Então, esse Boletim da Fé é bem especial, juntos em família, 16 anos dessa igreja, Verbo Zona Norte. Irmãos, estamos celebrando, né, não é a casa, o prédio, são os feitos do Senhor nesse lugar. Né, nessa jornada de 16 anos, cada pessoa que por aqui passou tem algo no seu coração tão especial, que foi tocado, foi inspirado da parte de Deus, foi moldado pelo Senhor. E tem um texto que me traz muita atenção. Esse é um versículo que aqui na igreja nós trabalhamos muito ele aqui, principalmente quando éramos no outro prédio. É o texto de Atos 9, versículo 31. Diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito. Crescia em número. Esse é um texto que nós abraçamos um tempo, ele na igreja, falava muito dele, porque aqui podemos tirar algumas verdades para a gente. Fala de a igreja. A igreja não é uma ideia de homens, a igreja é uma ideia do Senhor Jesus. Né? Nasceu no coração do próprio Deus, Jesus estabeleceu ela aqui, e o propósito da igreja é reunir o povo juntos em família, um povo que se identifica em Deus como um pai. A Bíblia fala que Deus é o Pai de toda a família aqui na terra, e nós nos reunimos com o propósito de glorificar ao Senhor. A igreja também ela é apresentada na Bíblia como o corpo de Cristo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Então, quando nós nos reunimos, você sozinho não é uma igreja, nós juntos em família que nós somos uma igreja. Né? Você sozinho é uma parte do corpo de Cristo. Unidos, nós fazemos o todo o corpo de Cristo. Então, quando nós nos reunimos aqui juntos em família para celebrar o Pai, estamos estabelecendo isso. A Bíblia fala que é através da igreja que o Senhor Jesus ele revela a sua multiforme sabedoria. Então, cada pessoa que aqui opera, que aqui funciona, tem na sua vida operando uma marca de Cristo, uma graça, uma capacidade, um dom de Cristo. E quando cada um se dispõe a servir a Cristo conforme o seu próprio dom, nós vemos todo o corpo sendo abençoado, um dom abençoando o outro, um dom servindo ao outro. Igreja é uma ideia de Jesus. Igreja não é uma ideia de homens, aqui é um lugar para você se fortalecer. Aqui é um lugar onde Deus tem propósitos. O propósito número 1 dele é proclamar salvação, é através da sua igreja trazer um discipulado, edificação, fortalecimento. Mas também a igreja é um lugar onde as pessoas que querem viver a vontade de Deus se reúnem. Você quer viver a vontade de Deus para a sua vida? Vem estar cada vez mais junto conosco em família. Outro texto desse versículo aqui, ele fala: a igreja na verdade tinha paz. Eu gosto dessa expressão na verdade, né, porque eu penso que é como se fosse o endereço da igreja. É um lugar que a igreja tem que estar firmada, ser encontrada. Uma igreja é um lugar da verdade, de pessoas verdadeiras. Veja bem, eu não falo de pessoas perfeitas, eu falo pessoas sinceras, verdadeiras. Pessoas que querem uma verdadeira mudança de vida, transformação, aperfeiçoamento. Igreja é um lugar onde pessoas que têm um coração verdadeiro diante de Deus, porque a Bíblia fala que importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui é um lugar para você estar aqui com seu coração em plena verdade, né, diante de Deus, para ter encontros com o Senhor e ser transformado ao longo dessa jornada. Igreja também é um lugar onde a verdade da palavra tem que ser pregada. Eu amo essa igreja, né, ao longo desses 16 anos, que aqui cada um que veio, que assistiu um culto, que presenciou algum momento, alguma reunião, pode dar testemunho que esse é um lugar onde a verdade da palavra foi pregada, foi anunciada, versículos sobre versículos. Graças a Deus, ao longo dessa jornada, o Senhor nos preservou de uma má influência, de uma doutrina errada. Aqui preservamos o ensino da verdade, porque a palavra do Senhor fala em João 8,32,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é o grande, meus irmãos, libertação que o homem pode ter. Qual é? Conhecer a verdade. Conhecer a verdade que Deus tem para a sua vida. Deus tem verdade sobre você. É verdade que você é filho de Deus. É verdade que você é salvo. É verdade que você é perdoado. Você pode viver livre de condenação. É verdade que você é curado. Você pode viver livre da doença. É verdade que você é próspero, você pode viver livre da miséria, de uma vida pressionada por dívidas. É verdade que você é justo, é verdade que você vive pela fé. São verdades como essa que a igreja do Deus vivo deve exaltar. Um outro texto desse versículo fala que a igreja, na verdade, tinha paz. Paz, paz. A paz de Cristo que excede todo entendimento, guardando a tua mente e o teu coração. Paz é um fruto do Espírito. Paz é um resultado daqueles que estão vivendo em fé. E paz, a Bíblia fala que deve ser um alvo para todo aquele que está seguindo a Cristo. Nós devemos lutar por essa paz, né? Preservar por ela. A Bíblia diz que depender de vós tenha paz com todo o mundo. Então a igreja é um lugar onde você vem para ter encontros de paz, relacionamentos pacíficos com o Senhor. Igreja não é um lugar de conflito. Igreja do Deus vivo que está vivendo na verdade, que está sendo edificada no caminho do Senhor. É um lugar onde você desfruta de paz, você cresce em paz. A Bíblia fala sobre graça e paz que nos é multiplicada no conhecimento de Cristo. Então, cada vez que eu venho, me reúno com a minha família da fé e eu escuto a palavra de Deus, eu estou crescendo, eu estou amadurecendo na paz de Cristo, que é um fruto do Espírito recriado com o Senhor. Uma outra palavra de Atos 9:31 diz: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e fala sobre edificando-se no caminho do Senhor. Edificação. Ei, você é um cristão em Cristo Jesus, um cristão está vivendo a palavra da fé, você tem que colocar no seu coração essa ideia: eu tenho que crescer. Eu estou em processo de construção. Eu estou em processo de aperfeiçoamento, de edificação. O Espírito Santo está trabalhando para edificar você, fortalecer você. Nós nos reunimos, ao longo desses 16 anos, para cada reunião, receber da parte de Deus uma edificação, uma transformação, um aperfeiçoamento, um confrontamento, uma mudança de mentalidade. Nós não vamos conhecer a vontade de Deus se nós pensarmos como nós pensávamos antes no mundo. Nós precisamos, irmãos, mudar a nossa mentalidade e para isso eu preciso edificar. Ouvindo a palavra de Deus, pensando na palavra de Deus, meditando na palavra de Deus. Para o mundo, meditar é esvaziar a mente. Em Deus, meditar é encher a sua mente da vontade de Deus. Sabe, quando você está nessa edificação, você está crescendo, a sua confiança em Deus aumenta, mas também a confiança de Deus em você aumenta. Você confia em Deus? Confia? Maravilha. Deus confia em você. Deus pode te confiar coisas grandes. Deus pode te confiar grandes revelações. Isso vem quando você é alguém edificado, alguém fortalecido, amadurecido. A palavra de Deus diz que importa que não apenas nós chegamos à salvação, mas ao pleno conhecimento. Deus tem interesse na sua edificação. E eu amo esse lugar porque eu cheguei aqui, já era cristão, mas os eventos, as reuniões, as coisas que aconteceram nesse lugar foram processos de Deus de edificação. Quando eu lembro o homem que eu era há 15 anos atrás, há 16 anos atrás, o homem que eu sou hoje, o pai de família, o ministro do Senhor, fiz, meu Deus, quantas coisas mudaram, quantas coisas não foram amadurecidas na minha vida, quão diferente eu sou, quem me conhece, aleluia. Sabe, meus irmãos, quando você está vivendo uma jornada com Deus, é uma jornada de edificação, de crescimento, de amadurecimento do Senhor. Você tem que colocar esse alvo no seu coração. Eu vou crescer no Senhor Jesus Cristo. Eu não vou ser mais o mesmo homem, não vou ser mais a mesma mulher, mas eu abraço a ideia de crescimento. E a solução de Deus para a tua edificação chama-se a igreja do Deus vivo. A igreja é um lugar para edificação em você. É por isso que nós celebramos tanto esse tempo. Nós comemoramos isso porque aqui é um lugar de encontros divinos. É um lugar onde você é edificado, amadurecido no Senhor. Outro texto, esse versículo de Atos 9:31 diz: edificando-se e caminhando no temor do Senhor.
no temor do Senhor. Sabe, meu irmão, o temor do Senhor envolve não é ter medo de Deus, é ter um respeito profundo pela santidade de Deus. E aqui nós estamos vivendo esse caminhar, essa jornada de vida junto com pessoas, amém? Junto com pessoas que estão focadas em ter a sua vida consagrada ao Senhor. Santificação envolve 2 passos na sua vida. Um deles é renúncia, um outro é consagração. O terceiro passo é Deus te enchendo. Aleluia. O primeiro dele é renúncia. Você renuncia às coisas do mundo. Você renuncia à sua vontade. O segundo passo é você se consagra. Deus, eu quero a tua vontade. Deus, eu quero te agradar. E quando você se consagra, Deus vem e começa a capacitar você. Andar no temor do Senhor. A palavra do Senhor fala em Josué 3:5, diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Quando você é alguém consagrado, santificado. Aqui, irmãos, nós temos muito respeito por esse púlpito, por esse altar, por cada reunião aqui. As pessoas que sobem aqui, nós buscamos muito saber a vida dela como está, se está santa, está no altar, está consagrada ao Senhor. Aqueles que não estão, nós vamos chamá-los, vamos conversar com eles, vamos tentar ajudá-los. Se insistir em permanecer assim, serão afastados, porque aqui é um lugar de influência, de santidade para a tua vida. Você precisa na sua vida, ter esse cuidado de se relacionar com pessoas que causam em você uma influência de santidade, para que você caminhe, a sua trajetória, o seu caminhar, a sua jornada seja no temor do Senhor. Outra passagem fala, e no conforto do Espírito Santo. Sabe uma coisa que nós honramos nessa casa? É que aqui o Espírito Santo tem muita liberdade para agir, né, para causar influência. Irmãos, nós precisamos muito da influência do Espírito Santo. Nós precisamos da influência do Espírito Santo em nossas orações. Né? Como orar a um Deus que você não está vendo Ele? Você faz isso debaixo de uma inspiração do Espírito Santo. É Ele que nos inspira a orar, porque a oração não tem a ver com conquistar algo, tem a ver com conhecer alguém. E é o Espírito Santo que te leva a conhecer cada vez mais ao Senhor, se quebrantar ao Senhor. Você está debaixo desse conforto. O conforto aqui é o Paracletos, é a ajuda, é o consolo. Né? Você precisa da influência do Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo você não vai conseguir viver em santidade. É Ele quem te inspira a buscar andar em verdade, andar em integridade. É a influência do Espírito Santo em teu coração. É a influência dele te fortalecendo. Sozinho, irmãos, seremos muito fracos, mas com a ajuda do Espírito Santo. Eu gosto de Zacarias 4:6, na versão da Bíblia da linguagem de hoje, diz que, olha, você não fará o que tem de fazer na sua própria força, mas pelo Espírito de Deus. E juntos, nesses 16 anos, nós recebemos muitas influências do Espírito Santo. Meu irmão, já cheguei aqui tanto cansado muitas vezes, já cheguei com dores nesse lugar, já cheguei desanimado muitas vezes, mas precisou apenas uma atmosfera de oração, de adoração, e o Espírito Santo veio e tocou nossas vidas, nosso coração. Com certeza, se você participou de algum culto aqui nessa casa, de alguma maneira o Espírito Santo tocou você, ou por meio de um ensino, de uma palavra, de um abraço dos irmãos, de uma recepção ali fora, juntos em família. Se tem algo que nós descobrimos nesses 16 anos, é que o Espírito Santo ama se derramar em um lugar que as pessoas se amam, onde tem relacionamentos fortes. Pessoas que estão tendo lá um relacionamento verdadeiro, autêntico, é um lugar onde o Espírito Santo ama se derramar. E nós contamos muito com a ajuda do Espírito Santo, da dependência do Espírito Santo. Por isso nós oramos em línguas nesse lugar, nós profetizamos nesse lugar. Cada culto damos liberdade para o Espírito Santo agir, porque Ele conhece você, Ele conhece o seu coração, Ele conhece cada pessoa que vem para se reunir aqui em cada culto. E Ele sabe qual é a necessidade, qual é a área de fraqueza, qual é o propósito, qual é a vontade de Deus. Um outro ponto desse texto fala sobre que eles cresciam em número. Igreja é um lugar, irmãos, que Deus tem para o teu crescimento. Você quer ser salvo, você não precisa de uma igreja. Mas se você quer viver a vontade de Deus para a sua vida, você precisa de um lugar que vá treinar você, preparar você. E a igreja é um grande campo de treinamento de Deus para a tua vida. Aqui é um lugar que Deus vai moldar o teu caráter. Aqui é um lugar que você vai conhecer pessoas e essas pessoas vão ativar o propósito de Deus para a sua vida. Eu sei que no seu coração você tem um desejo de querer agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. E aqui você vai encontrar outras pessoas que estão nesse mesmo alvo que você está. E o fato de andar junto com elas vai te encorajar a cada vez mais ser alguém que anda segundo a vontade de Deus. Deixa eu te falar, irmãos,
O lugar mais caro do mundo é estar fora da vontade de Deus. E o lugar mais provido do mundo hoje é o centro da vontade de Deus. Quando você decide viver o centro da vontade de Deus, você vai ter preservação para a sua vida, proteção sobre a sua vida. É na vontade de Deus, aleluia, que vamos... A Bíblia fala que aquele que busca a vontade do Senhor, esse permanece. Quando você está buscando a vontade do Senhor, você permanece, querido. Você é preservado pelo Senhor. Nós comemoramos esses 16 anos, nós celebramos aqui, vamos ter culto sexta, sábado à noite, né? Com pessoas muito especiais na história dessa igreja, na influência que teve sobre a equipe ministerial, sobre os pastores, pastor Juduí, pastor Rosilon. Tem uma influência muito grande em nossos corações e vamos estar aqui juntos para ouvi-los nesses dias, porque Deus tem uma unção através dele para estar conosco. E você está aqui conosco, Deus está nesse ambiente ativando a vontade dele no teu coração. Você precisa conhecer qual é a vontade de Deus para você. A vontade de Deus envolve quais são os pensamentos de Deus. De maneira bem prática quais são os pensamentos de Deus para a minha vida? Qual a opinião de Deus sobre a minha vida? Qual a opinião de Deus sobre a tua vida? Qual a opinião de Deus sobre o teu trabalho, sobre o teu casamento, sobre as tuas atitudes? Tudo isso envolve agradar, a viver, a descobrir, a vivenciar a vontade de Deus. E quando você responde, Senhor, eu quero a tua vontade, se prepara. Deus vai te colocar num bom lugar, com pessoas muito especiais. Vai plantar você nesse lugar e vai alimentar você, vai fortalecer você em conhecer a Deus. E à medida que você conhece a vontade de Deus, aleluia, você vai ver sua vida desabrochando. Eu quero te convidar nesses dias, né, a se consagrar. Pai, qual é a tua vontade para a minha vida? Eu quero conhecer o Senhor. Esse texto nós lemos aqui em Atos 9:31, fomos tirando alguns elementos. Tudo isso aqui envolve viver a vontade de Deus. Jesus Cristo diz, olha, o Senhor está sempre comigo, porque eu sempre faço o que lhe agrada. Quando você cumpre a vontade de Deus, você vai ver a presença de Deus na tua vida sendo ativada. Amém? Fortalecendo você, guiando você, instruindo você. Então se prepara. Aleluia, se prepara para cultuar ao Senhor, para celebrar ao Senhor. Nós estamos celebrando esses 16 anos porque é uma lei, né, a honra. Quando você reconhece, quando você dá valor, dá reconhecimento, aquilo cresce em sua vida. E quando nós comemoramos esses 16 anos, nós estamos comemorando que ao longo desses 16 anos, nós nos consagramos à vontade de Deus. E Ele se revelou para nós. E o resultado disso é que nós crescemos, Deixa eu orar por tua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero orar por cada pessoa que tem um coração ligado com essa casa, com essa visão que o Senhor deu, chamado Verbo Zona Norte. Estamos agora, Pai, celebrando esses 16 anos e queremos comemorar os feitos do Senhor. Queremos celebrar, Pai, o que o Senhor fez em nosso meio. O Senhor nos fortaleceu, o Senhor nos salvou, o Senhor curou, o Senhor batizou, o Senhor prosperou, o Senhor restaurou famílias nesse lugar, o Senhor deu sentido à vida de jovens nesse lugar, o Senhor curou crianças, o Senhor colocou a sua mão sobre nós e nós temos visto a tua graça, Pai. E eu oro por essa graça se estendendo a meus irmãos, cada um deles, Senhor. Eu oro por cada um deles se inclinando a querer fazer a tua vontade. E ao se despertar para isso, o Senhor reconectando eles a lugares de aliança. A lugares de aliança. Deixa eu falar para você, irmão, se você por acaso quebrou a aliança com algum lugar que Deus te colocou, pelo Espírito de Deus eu te digo, volta lá, restaura a tua aliança. Quando você faz isso, você está liberando um fluir de unção, de graça, para que você viva a vontade de Deus para você. Deus te abençoe grandemente, espero te ver aqui nessa quinta-feira, sexta, sábado, celebrando esses 16 anos do Verbo Zona Norte. Deus te abençoe grandemente.